aula passada, pessoal, nós falamos um pouquinho de IHM. Hoje a gente vai complementar com sistemas supervisórios, né? E tem mais um assunto que são assuntos de malha aberta e malha fechada, tá? Sisteminhas de controle. Então, vamos entender o que são supervisórios, conceitos básicos e hierarquia de sistemas de automação, né? Que faz parte aí dos nossos supervisórios para a gente visualizar, né? Onde é que está esse sistema aí. Vamos falar um pouquinho dessa hierarquia aí. Falando um pouquinho da história, né? Então, historicamente, ó, nos meados das décadas de 70 e 80, com o avanço da eletrônica e surgimento dos microprocessadores, microcontroladores, o computador se tornou uma peça-chave nos diversos setores industriais. E aí que começaram, né, os primeiros sistemas supervisórios. Então, aqui temos uma resposta básica aí para essa pergunta aí, o que são os sistemas supervisórios? Então, basicamente, um sistema supervisório destina-se a capturar e armazenar em um banco de dados informações sobre um processo de produção. As informações, elas vêm lá dos sensores que capturam dados específicos, que são as variáveis, né, desse nosso processo. Em uma planta industrial, geralmente é usado. Mas, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é fácil, né, a gente montar um sistema supervisório se eu quero fazer um determinado controle, né, residencial, comercial, industrial. Então, hoje é bem fácil a gente fazer um pouquinho de trabalhar com sistemas supervisórios, né, desenvolver, né, sistemas supervisórios. Então, tem um exemplo aqui também. Então, para exemplificar, ó, vamos pensar numa usina de açúcar e álcool. E um equipamento essencial que tem que ter numa usina dessas aí é uma caldeira, né? Então, a caldeira é essencial, né, numa usina de açúcar e álcool. Então, a caldeira pode ser comparada, ó, a uma enorme panela de pressão e, por isso mesmo, requer um cuidado especial, né? Então, nós temos temperatura e pressão, então eu tenho que tomar cuidado, porque isso aqui pode se tornar uma bomba, né? Então, se eu não tiver controles adequados aí de pressão e temperatura, que são as variáveis nesse exemplo aí do nosso processo, né? Nós estamos com uma bomba aí que pode a qualquer momento, né, causar danos aí. Então, a caldeira por si só não fornece os dados de pressão e temperatura para o nosso sistema supervisório. Então, é necessário acoplar os sensores para fazer esse tipo de grandeza que a gente quer medir, no caso, a pressão e temperatura. E esses sensores vão monitorar todo esse processo e eles vão armazenar essas informações em banco de dados. E em seguida vai mostrar o resultado em telas customizadas. Aí sim, aí o sistema supervisório usa telas customizadas, onde nós temos indicações, né? Então aqui tem, ó, medidores de pressão, medidor de temperatura, tem análise gráfica aqui, né, do nosso sistema, né? Então eu tenho um sistema que está processando informações em função aí do nosso dos nossos parâmetros aí de medições aí, que nesse exemplo é a pressão e a temperatura. Os sistemas supervisórios, eles também são conhecidos, ó, como HMI, SCADA. SCADA é bem conhecido, né? Sistemas SCADAs. Interface homem-máquina foi um assunto nosso da aula passada, né? Mas a interface homem-máquina, ela está mais próxima lá do... Quando a gente falar um pouquinho da hierarquia de sistemas de automação, a IHM ela faz parte um pouquinho mais de uma outra área lá dessa nossa hierarquia, mas ela também é considerada, né, hoje, com o avanço, né, de processamento, de tipos de telas, né? Então a IHM ela também é um sisteminha supervisório. Também é conhecida como sistema de controle e aquisição de dados, né? Os sistemas supervisórios. Então, aqui nós temos um exemplo de sala de controle de uma usina, né? Onde eu tenho aqui uma IHM com um CLP, controlando vários
blocos aqui de I/O, né, sinais de entrada e saída, e essa IHM com o nosso CLP, ela está ligada numa rede, né? Então, eu vou ter aqui uma rede de dados, né? E essa rede de dados, ela alimenta toda, né, uma estrutura de tratamento de dados e vai lá para uma sala onde tem um operador lá, visualizando, né, diversas etapas de processos, né? Essa sala aqui é famosa, né? Aparece muito aí em revistas, né? Da parte elétrica, né? De assuntos de eletricidade, eletrônica, né? A sala de controle lá da usina de Itaipu, né? Geralmente quem faz curso técnico vai lá conhecer, né? Vai lá conhecer Itaipu. Quem fez talvez curso de eletrotécnica aí já tenha ido lá em Itaipu e conhece nessa sala, porque aqui, essa parte aqui de cima, os visitantes, né? Eles entram aqui e vêm e tem uma tela aqui gigante, né? Tem telas menores aqui nos computadores aqui, é tudo sistema que está monitorando, né? Parâmetros aí da usina. Aqui um detalhe também melhor da tela de controle dela, né? Tem a informação aqui dos geradores, né? Da usina, né? Tem a parte aí, ela é binacional, né? Então tem parte lá do Paraguai, parte aqui do Brasil. Essa sala também aparece muito aí em revistas, né? Se vocês pesquisarem aí na internet, é a sala de controle do Operador Nacional do Sistema, né? Ela está monitorando aí a distribuição de energia em todo o Brasil, né? Então, um estado aí que está precisando mais energia pode receber energia de um outro estado que pode ceder, né? Então, o Operador Nacional do Sistema, através também de sistemas supervisórios, né, realizam esse tipo de controle aí, né? Monitoramento de consumos, né, gráficos, né? Então, os sistemas supervisórios, eles trabalham com muitas informações, muitos bancos de dados. Então, alguns softwares aí para sistemas supervisórios em destaque aí no mercado, né? Nós temos um bem conhecido aí, que é esse primeiro aqui da lista, né? O Ellipse, também conhecido como Ellipse SCADA, né? Então, da empresa Ellipse Software, né? É bem fácil montar sistema supervisório com o Ellipse aqui, telas, animações, páginas, né? Então, é bem fácil aqui trabalhar com esse sistema. Mas nós temos outros, né? Tem da Rockwell, da GE, Indusoft, Smart, MCA, né? A Siemens, né? Então, a Siemens, lá na FATEC, a gente trabalha com esse WinCC, né? Então, o WinCC, ele faz parte lá do pacote do TIA Portal, né? Então, é um software onde vocês programam a linguagem ladder e vocês programam com o WinCC, montam a arte gráfica, montam os endereçamentos, né, da IHM, né? Só que aqui, lá a gente usa para IHM, mas ele pode ser usado também como para gerar sistemas supervisórios aí, né? Tem da Schneider, da National, né? Então tem várias empresas aí que desenvolvem aí sistemas para gerar o sistema superior. Tem até online hoje, né, para celulares, né? Então, quem gosta muito aí de programação embarcada, aí hoje é fácil, né? Tem muito sisteminha online para você gerar telas de controle aí usando o celular. Então, para um processo de produção industrial, ó, temos algumas vantagens, né, na utilização do sistema supervisório. Então, eu posso gerar análise de tendência, né? Então, se eu tenho um banco de dados de informação, é possível eu determinar gráficos, esses gráficos eu traço retas de tendências nele, né? E com essas retas de tendência, a ideia é maximizar a produção, né? Então, tem um produto lá que vai acabar. Então, eu já tenho que me preparar para, né, ir atrás desse produto, solicitar esse produto, né? E vai depender a estrutura aí, né, de análise dessas tendências aí.
O sistema supervisório também vai gerar alarmes, né? Então, nós temos diversos tipos de sinalização em tempo real, né? Então, vai informar falhas de processo, vai registrar essas falhas, vai gerar bancos de dados para fazer consultas futuras. Mais vantagens. Operação remota no sistema, né? Então, a intervenção no controle do processo é em uma sala de controle, né? Então, essa sala de controle que está esse supervisório, né? Então, você pode intervir, né, no sistema de processo através dessa sala. Geração de relatórios e gráficos, então é aquela ideia de banco de dados, né? Se eu tenho um banco de dados, eu tenho, né, através do processamento dessas informações, diversos tipos de relatórios e gráficos, alarmes e tendências que podem ser geradas. Mais vantagens, ó, aumenta a disponibilidade da planta, então, a partir das informações geradas em tempo real, permite identificar falhas e, consequentemente, otimizar as tomadas de decisão para manter a planta em operação, ou seja, aumentar, né, o tempo de uso aí desse sistema, minimizar a parada, né? Então, minimizar as paradas. Então, rodar o maior tempo possível sem paradas. Então, a parte de análise de dados, então, os sistemas supervisórios, eles indicam em tempo real grandezas, né, que nós temos lá no sistema, tipos de controle, válvulas, fluxos, temperaturas, pressões, níveis, né? E com essas informações, nós temos uma planilha aqui, e essa planilha gera gráficos, né? Então, que a gente vai fazer análise de processos aí. A tela não se resume a uma só, né? Eu tenho menus de navegação nessa tela. Então, os sistemas supervisórios permitem que sejam monitoradas e rastreadas informações de um processo produtivo ou instalação física. Tais informações são coletadas através de equipamentos de aquisição de dados, em seguida manipulados, analisados, armazenados e, posteriormente, apresentados ao usuário. Então, eles são bem conhecidos como escada, né, que é a parte de controle de supervisão e aquisição de dados, né? O seu sigla escada aí. Os primeiros sistemas eram um painelzinho assim ossinótico, né? Então, quando não tinha ainda muito processamento, né, telas animadas, então eram montados aqui na década de 70, né, mais ou menos. Eu tinha lá um painelzão com imagens fixas, né? Isso aqui é uma tela que foi pintada, né? Essas informações aqui do processo. E nós tínhamos algumas sinalizações, né? Que iam indicando aí condições, né? De estados aí que eram analisados aí nesse processo. E aí o operador, ele através de chaves, né? Aqui, botões, ele poderia intervir, né? Em algum parâmetro desse processo aí, né? Então, no início, né, dos sistemas supervisórios, nós tínhamos um painel desse tipo aí. Então, atualmente, os sistemas de automação industrial utilizam tecnologias de computação e comunicação para automatizar a monitoração e controle dos processos industriais, efetuando coleta de dados em ambientes complexos, eventualmente dispersos geograficamente, e a respectiva apresentação de modo amigável para o operador com recursos gráficos elaborados. São as IHMs, Interface Homem-Máquina, e conteúdo multimídia. E aí nós temos que colocar esse sistema, né? O sistema supervisório, ele faz parte de uma rede, né? Essa rede industrial, ela tem vários níveis, várias tecnologias, né, em função do ambiente que se encontra, né? Mas nós temos características e necessidades, né, quanto a redes em um ambiente industrial. A troca de informações se dá entre equipamentos e, às vezes, entre um operador e um equipamento.
os tempos de resposta são críticos. A segurança desses dados também são críticas. O ambiente industrial ele é hostil para a operação dos equipamentos, porque nós temos muitas perturbações eletromagnéticas, temperaturas elevadas ou muita variação de temperatura ao longo do dia, áreas de segurança intrínseca, etc. E nós temos também uma grande quantidade de equipamentos que pode estar conectada na rede, né? Então, existe o custo de interconexão crítico. Faltou um parênteses aqui, né? E hoje, com a tecnologia de sensores sem fio, que vocês, né, até apresentaram esse tema aí aula passada, aumentou mais a utilização das redes. Aqui mais um exemplo aqui de uma planta, né, supervisória aí com toda a visualização aqui de processo, alarmes, né, detalhes aqui de toda a estrutura aqui de processo. Mais um exemplo aqui de sistema supervisório, né? Isso aqui seria um exemplo de uma página apenas, né? Data aqui 20/1/20, 2013. Esse aqui é de 2013 aqui. Então, os sistemas SCADA identificam todas as variáveis numéricas ou alfanuméricas envolvidas na aplicação através de tags, que são os endereçamentos que nós teremos, podendo executar funções computacionais, operações matemáticas, lógicas, com vetores, strings, etc., ou representar pontos de entrada e saída de dados do processo que está sendo controlado. Neste caso, correspondem às variáveis do processo real, que variáveis, como exemplo, temperatura, nível, pressão, etc., se comportando com a ligação entre o computador e o sistema, e é com base nos valores dessas tags que os dados coletados são apresentados ao usuário. Então, toda variável vai ter que ter um endereço, né? Ela é endereçável para o nosso sistema identificar quem é que está enviando a informação. Os sistemas SCADA podem também verificar condições de alarmes, identificadas quando o valor de uma variável, esse tag aqui, ultrapassa uma faixa ou condição pré-estabelecida, sendo possível programar a gravação de registros em banco de dados, ativação de som, mensagem, mudança de cores, envio de mensagens por pager. Pager é uma tecnologia antiga, né? Então, hoje já envia uma mensagem direta aí por SMS, né? E-mail, celular, etc. A partir do momento em que a monitoração e o controle de um processo são feitos com a ajuda de um sistema supervisório, o processamento das variáveis de campo é mais rápido e eficiente. Qualquer evento imprevisto nesse processo é rapidamente detectado e aí pode ser feita a mudança nos ajustes, que são os set points. São imediatamente providenciadas essas mudanças pelo sistema supervisório no sentido de normalizar a situação. Então, nós temos uma inteligência lá que vai ter também a parte de controle. Eu não preciso ficar na dependência lá do operador para fazer essa mudança. O operador fica na incumbência de acompanhar o processo de controle da planta com o mínimo de interferência, executando-se casos em que sejam necessárias tomadas de decisão de atribuição restrita ao operador. Aqui nós temos a pirâmide, né, da automação, né, que é uma hierarquia que é utilizada aí na área de automação. Então, um diagrama que representa de forma hierárquica os diferentes níveis de controle e trabalho em automação industrial através de 5 níveis, né? Então, a parte de gerenciamento, de supervisório, vai estar aqui em cima, né? No topo da pirâmide, né? Que é o nosso nível 5. Então, o nível 5 faz gerenciamento corporativo e mainframe, né? De grande porte aqui, né? Então, o mainframe também, o termo mainframe, hoje em dia,
também não é muito utilizado, porque o mainframe, ele era aquele computador principal, aquele computador de gerenciamento único, né? Ele tinha tamanhos razoáveis, né? Hoje a nível de processamento, o termo mainframe aí, a gente não escuta também muita tratativa, né, para esse assunto. Então, nesse nível 5, ó, nós temos a administração de recursos da empresa, encontram-se software para gestão de vendas financeiras. Nível 4, gerenciamento de planta e workstation. Workstation também, né, era um computador mais avançado, né, na época, tal. Hoje em dia, o termo workstation, estação de trabalho, ela se resume a um laptop, né? Pode ser um tablet, né, essa workstation. Então, é um nível responsável pela programação e pelo planejamento de produção, realizando o controle, agendamento e a logística de suprimentos. Aí vem o nível 3, supervisão, tem também ó, os workstations, o PC, as IHMs. Permite a supervisão e otimização de processo, normalmente possui banco de dados com informações relativas de processo. Nível 2, controle, né, onde fica o nosso CLP, né, o PC, o CNC. Então, nível onde se encontram os equipamentos que executam o controle automático centralizado ou não das atividades da planta. Então, conforme eu estou chegando próximo da base, eu estou aumentando também o nível, o número de ações que eu tenho, né, nessas áreas aqui. E o nível 1 são os dispositivos de campo, sensores e atuadores, né? É o chão de fábrica, né? Máquinas e componentes da planta. Nesse nível também se encontram os equipamentos que executam o controle automático distribuído. E a nível da planta de rede de comunicação entre esses níveis, nós mudamos algumas tecnologias aqui, né? Então, esses níveis também, conforme eu vou saindo de um ambiente que é dito como hostil aqui, o nível 1, né? E vou subindo aqui para a pirâmide, eu vou caindo em outros tipos de ambientes onde eu não necessito, né, de uma rede bem mais protegida para um ambiente com interferência eletromagnética, variação de temperatura, ruídos, né? Então, por isso que nós temos a parte de planta de rede industrial, né? Que entra aqui a parte de Field Bus, CAN, Profibus, HART, ASI. Aí nós temos aqui, ó, do nível 2 para o nível 3, esse ambiente ele vai perdendo as características de hostilidade dele, né? Então aqui a gente já pode ter uma Ethernet, né? Mas nós temos também características ainda da Profibus, Modbus, vai depender, né, dessa transição aqui. Já para os níveis superiores é baseado em redes Ethernet, TCP/IP, né? Então são níveis onde o ambiente está da fábrica, né, da planta industrial, ele está numa certa distância aqui, onde eu não vou ter comprometimento de dados. E aqui ele fala um pouquinho, né, desses níveis aí, então começando lá da base da pirâmide, lá que é o nosso nível 1, né, com mais detalhes aqui, que é a parte de aquisição de dados e controle manual. Então, ele é o primeiro nível, é majoritariamente composto por dispositivos, que são os atuadores e sensores, transmissores e outros componentes presentes na planta, ou seja, é onde eu vou ter toda a aquisição de sinais, né, de entrada e saída dos nossos controladores. Esse é o nível 1. O nível 2 é um controle individual, né? Então, compreende equipamentos que realizam o controle automatizado das plantas. Então, é onde nós temos os nossos CLPs, né? Os controladores lógicos programáveis, os sistemas digitais de controle distribuído, ELEs, etc. O nível 3, estou subindo, tá? Aqui o topo da pirâmide, né? Então, o nível 1 é a base, aí vamos subindo. Nível 3 é o controle de célula, supervisão e otimização de processo. O terceiro nível destina-se à supervisão dos processos particulares, né? Não é do processo como um todo.
executados por uma determinada célula de trabalho de uma planta. Então, não é a planta como um todo ainda. Na maioria dos casos, também obtém suporte de banco de dados com todas as informações relativas ao processo. Estamos chegando lá para o topo da pirâmide, ó, nível 4. Controle fabril total, produção e programação. Então, o quarto nível é responsável pela parte de programação, também planejamento dessa produção, auxilia tanto no controle de processos industriais, quanto também na logística de suprimentos. Podemos encontrar o termo de gerenciamento de planta nesse nível 4. E o nível 5 é onde nós temos a parte estratégica, né, da indústria, né, o planejamento estratégico e o gerenciamento corporativo. É o último nível, é o topo lá da nossa pirâmide, né, de automação industrial. Faz toda a administração dos recursos da empresa. Neste nível encontram-se softwares para gestão de venda, gestão financeira, inteligência de negócios, né, business, para ajudar na tomada de decisões que afetam a empresa como um todo, né? Então, a parte de supervisão, né, ou seja, aquela visão do alto, né, é o topo da nossa pirâmide lá. Então, aqui um resumo aqui da nossa supervisão, da nossa pirâmide, né? Então, começando aqui da base dela, onde nós temos os sensores, os atuadores, né, do processo, a parte de controle, que geralmente são CLPs, a parte de supervisão de células, né, de produção. Aí aqui eu já tenho a parte de supervisão de partes de controle da empresa como um todo aqui, né? E aqui toda a parte de gerenciamento, supervisão e administração, né, do processo industrial.